Olá, você tem dormido bem? Pois saiba que dormir bem não significa dormir muito. Segundo uma pesquisa da Universidade de Londres, dormir mais de 8 horas ou menos de 6 horas por noite pode envelhecer o cérebro em até 7 anos. Quem nos ajuda a descobrir como dormir melhor é a neurologista Márcia Assis. Doutora, a senhora concorda com esse dado da Universidade de Londres? É isso mesmo? Mais de 8 horas não faz bem dormir? Que pouco a gente sabe que não faz, né? Exatamente. E dormir muito também não é bom para a saúde ou para termos uma vida longa. Isso é verdade mesmo. O ideal é ter na medida o necessário para estarmos bem no dia seguinte, exercermos as nossas funções e fica assim a ideia de que dormir adequadamente faz bem para a nossa saúde também. Não é só uma obrigação, faz parte do zelo pela saúde. Agora, a gente vê reportagens falando que cada pessoa tem um número de horas. Isso é fato, é real ou não? Todo mundo tem que dormir entre 6 e 8 horas? É fato, é verdadeiro que cada um tem a sua necessidade. A grande maioria dos adultos, estudos populacionais de um número muito grande de pessoas, mostra que, em média, o adulto, a maioria dos adultos vai necessitar de 7 horas e meia de sono para estar bem e alerta no dia seguinte. Existe uma minoria que vai precisar de 4, 5 horas. Se está bem no dia seguinte, esse é o normal para essa pessoa. E os que mais reclamam são aqueles que precisam de 10 horas para se sentirem bem no dia seguinte. Mas lembrando que isso é minoria dentro da população. E a faixa etária também faz diferença? O número de horas ele modifica conforme a idade. Se nós formos observar os bebês, eles dormem praticamente o tempo todo, tem períodos longos de 12 horas de sono. Conforme eles vão entrando na idade escolar, eles vão perdendo aquele cochilo da tarde, que é bem normal, após os 7 anos, não dormir mais à tarde. Na vida adulta, da adolescência, que precisa de 10 horas de sono, ele passa para a vida adulta e vai necessitar de 7 horas e meia. A partir dos 60 anos existe uma grande modificação do sono, passa-se a acordar mais à noite, uma tendência a dormir mais cedo, acordar mais cedo e sentir a necessidade de um cochilo durante o dia. Todo esse ciclo da idade é considerado um padrão normal, não é considerado doença, possivelmente um envelhecer dentro da normalidade. O que é sinal de doença com o passar da idade? Sonolência excessiva durante o dia. Isso pode ser um sinal que passamos por várias fases da idade, não estamos dormindo bem, nos sentindo sonolento, sai da normalidade e passa a ser doença. Mas tem gente que dorme 8 horas ou 9 horas e acorda cansado. Exatamente, isso é um sinal de doença do sono. Pode ser tanto uma pessoa que dorme a noite inteira, mas algum problema do sono está acontecendo durante a noite que não a deixa repousar. Existem várias doenças que causam isso, como o ronco, as pausas respiratórias ditas apneias do sono. Tem pessoas que movimentam muito as pernas durante a noite, nem sempre elas sabem que isso está acontecendo. Dormem e estão sempre cansadas durante o dia, sinal de doença do sono. Então vamos destrinchar, digamos assim, essas doenças. Primeiro, o ronco. Sempre que a pessoa ronca é porque tem algum problema? O ronco é um ruído anormal, sim. É sinal de um obstáculo na passagem de ar, que pode ser ao nível do nariz, ao nível da nossa garganta, o que as pessoas confundem muito. Ronco é muito frequente. Não significa que ele deve ser aceitado. Em qualquer idade, seja nas crianças como em adultos, significa que existe uma obstrução na passagem de ar. Essa obstrução deve ser investigada, a que nível ela está, e tratada. Por quê? O ar não consegue passar adequadamente quando dormimos e faz aquele barulho de vibração dos tecidos moles. Como o ar não passa adequadamente, pode não chegar o oxigênio adequadamente para o nosso organismo e causar um risco de doenças vasculares, que seriam hipertensão arterial, arritmia cardíaca, um risco aumentado de derrame ou de infarte. Além disso, vamos pensar que o ar não passa adequadamente. Quando nós estamos dormindo, nós temos que fazer uma força para puxar esse ar.
E isto compromete a qualidade do sono. Então, a pessoa que ronca, além dela estar correndo um risco de doenças e baixa oxigenação, ela tem o sono interrompido sem perceber. Então, ela dorme, mas acorda sempre cansado. Em resumo de tudo isso, ronco não é normal. Um roncador que anda cansado durante o dia é um sinal muito importante, um alerta. Não está dormindo bem, esse ronco compromete a sua saúde, procure ajuda, tem que investigar. E isso em idosos também, porque geralmente com o passar da idade a pessoa tende a roncar mais ou a começar a roncar. Exatamente, o ronco se torna mais frequente e mais grave com a idade. Existem outros fatores que agravam o ronco, que seriam a obesidade, aquelas pessoas que têm uma tendência a engordar no rosto, no pescoço, elas passam a ter um estreitamento na passagem de ar. As mulheres, quando passam pelo período da menopausa, que ocorre afrouxamento dos tecidos e ganho de peso, elas passam a roncar tanto quanto os homens. Algumas doenças também podem agravar o ronco. Um exemplo disso é o hipotireoidismo, que causa inchaço, edema e pode causar um edema das vias aéreas também. Então, se está roncando, é bom procurar um médico. Com certeza, especialmente quando o ronco é acompanhado de sonolência durante o dia. E às vezes a pessoa não ronca, mas o marido ou a esposa ronca e daí a pessoa também não dorme. Existe uma insônia por causa do ronco do companheiro, isso é verdade. Ou então fica acordando o outro a noite inteira, né, para parar de roncar. Que também é muito ruim, imaginando que o roncador, ele já não dorme bem e a esposa cutucando para virar de lado, né? Então agrava mais, é melhor não ficar cutucando, mas sim ligar para o médico e marcar uma avaliação, porque os homens não gostam de procurar o médico, especialmente quando o assunto é ronco, que eles acham que estão dormindo bem, né? Todos que roncam têm essa ideia, assim, não, é só um ronco, eu estou bem, mas precisa procurar antes que se tenha alguma doença ou sonolência excessiva. E depois a pessoa pode até não perceber ou não descobrir que essa doença foi causada pelo ronco. Exatamente. Pelo ronco não, pela essa obstrução, né, na verdade. Que inclusive o ronco grave, ele passa a causar a apneia do sono. Hoje em dia, dentro da investigação de arritmias cardíacas, de diabetes, de hipertensão arterial, se faz obrigatório investigar se essa pessoa tem um ronco grave ou se ela tem apneia do sono, porque tratando o componente obstrutivo, melhora a doença, melhora a hipertensão, tem um melhor controle do diabetes. Explica pra gente o que é a apneia do sono. É uma pausa respiratória. Vamos partir do ponto que o paciente ele ronca, ele tem uma obstrução na passagem de ar. Essa obstrução, esse afrouxamento na passagem de ar vai se agravando com a idade e passa a colapsar a passagem de ar quando a pessoa dorme. É aquele famoso ruído, a pessoa está roncando, faz uma parada e daí acorda assustado, afogado, nem lembra que isso aconteceu, mas isso acontece várias vezes durante a noite. É realmente uma pausa na respiração que dura mais de 10 segundos. É frequente, é grave, interrompe o sono e gera doenças. É a síndrome da apneia obstrutiva do sono. O quadro clínico com 2 sinais mais importantes são ronco, sonolência durante o dia e que se tem observado as paradas respiratórias durante a noite. Agora, a pessoa sempre acorda ou ela pode não acordar? Os despertares são muito breves, nem sempre ela acorda, então ela não sabe que está tendo esse problema tão grave durante a noite. Às vezes ela viaja a trabalho, vai num acampamento, numa festa, que vai para a praia e os parentes ou amigos dizem, nossa, você quase morre à noite, né? Na palavra popular, você para de respirar. Daí então alerta o doente para procurar ajuda. Doutora, mas acordar várias vezes durante a noite é ruim? É muito ruim. Quem dorme pouco, quem dorme mal por acordar várias vezes durante a noite, tem um prejuízo muito grande durante o dia, especialmente na função mental. Quando nós dormimos pouco ou mal, nós temos um prejuízo na nossa memória, na atenção, na concentração, então isso atrapalha o nosso trabalho. As pessoas que dormem mal, elas têm alteração do humor, elas tendem a ser mais irritadas,
tem as decisões mais negativas, isso atrapalha o nosso convívio interpessoal e o nosso social. E dormir pouco, como nós vimos, acarreta doenças, inclusive doenças cardíacas. Nós temos que lembrar que, além do nosso prejuízo no nosso rendimento durante o dia, dormir mal gera sonolência. E a sonolência gera um risco aumentado de acidente de trabalho e acidente automobilístico. Então, é muito sério dormir mal. Precisa se identificar a causa, se é uma questão de hábito, se é uma doença e tratá-la. Pode ser uma questão de hábito só? Pode sim. Hoje em dia, com essa vida corrida que nós temos e com tantos recursos, tanta modernidade, nós estamos dormindo menos, tanto os adultos quanto as crianças. O dia é mais longo, nós chegamos mais tarde em casa, nós temos uma sobrecarga de trabalho, de compromisso social, nós acabamos dormindo muito tarde, nós temos um aporte de informações e de acessos tecnológicos muito grandes que fazem com que nós acabamos indo para a cama à tarde. O nosso dia de trabalho começa muito cedo e algumas pessoas não têm doença, elas simplesmente dormem uma hora e meia menos do que ela necessita. E ela carrega um cansaço, uma sonolência, com isso uma irritabilidade, alterações de memória, simplesmente pelos hábitos. Nós temos que lembrar que alguns alimentos, bebidas contendo cafeína podem atrapalhar o início do nosso sono. Eu vou aproveitar que você está falando disso, porque a gente precisa fazer um intervalo bem rapidinho e daí a gente volta no próximo bloco falando da alimentação que eu queria aprofundar mais. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta em instantes, não sai daí.